Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu compartilhar aqui meus slides com vocês para a gente poder falar um pouquinho, então, continuando o raciocínio da aula anterior, né? Se você não assistiu, veja aquela aula primeiro. A aula de hoje é para a gente falar um pouquinho mais da folha de pagamento, mas eu adicionei também o ICMS, que eu acabei não comentando muito. A gente falou sobre o conceito tributário de uma forma geral. Então, hoje eu vou dar alguns exemplos para a gente entender essa mecânica dentro da nossa realidade. Então, a gente tem aqui a estrutura, operações contábeis, que entra aí o ICMS, entra a prestação de serviços, né? A própria indústria também, folha de pagamento, todas as entidades praticamente vão ter, e aí depois os exercícios para vocês praticarem um pouco. Então, vamos lá. Falando sobre a escrituração contábil, a gente tem que entender o ICMS como grande parte, né? Ele não é o único, eu já expliquei isso na aula anterior, mas a gente precisa entender ele para perceber quando haverá essa incidência, quais são as características que a gente tem que levar em conta. O ICMS, então, a gente vai entender como contabilizar ele, como calcular e contabilizar, partindo de uma regra geral. O que eu preciso que vocês tenham em mente? É que cada imposto tem a sua legislação específica, a gente viu isso. Isso depende, inclusive, do regime tributário. A partir desta análise é que se identifica, de acordo com a atividade que é executada, a incidência ou não de algum tributo em específico, o ICMS. Então, por exemplo, uma prestadora de serviço que não faz a circulação de mercadoria, desde que esse serviço não seja o incluso aqui, a gente vai entender que o ICMS ele incide sobre o transporte interestadual também, intermunicipal, aliás, né? E aí, neste caso, haverá a cobrança do ICMS. Também existe a presença no serviço de prestação ali de fornecimento de energia, né, que a gente conhece bem. Então, existem situações além da circulação de mercadoria, é isso que eu quero colocar. Por isso que ele tem no nome Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. A maioria dos serviços são tributados, né, pelo ISS, que é o próprio Imposto sobre Serviços. E aí a gente tem que interpretar cada um dos casos. Outros impostos importantes de vocês lembrarem seria o caso aí do IPI, PIS e COFINS, que a gente comentou um pouco também. Cada um deles tem a sua sistemática de apuração. Então, o ICMS na Constituição Federal, artigo 155, né, que vai dizer lá que é de competência, ou seja, os estados podem dizer se vão ou não e como vão ou não cobrar o ICMS, ok? Essa é a primeira ideia. Assim como a gente viu, existem essas divisões, né? O ICMS é, então, um imposto estadual. Quem institui é o Estado e, portanto, cada um vai possuir um regulamento. Isso faz com que crie aquela complexidade que eu comentei com vocês. O ICMS no nosso estado vai partir do decreto, né, que é conhecido regularmente aí, normalmente como o regulamento do ICMS, né, que é esse link que eu deixei disponível para vocês, tá? Ele sofreu algumas atualizações, mas desde o decreto de 2014 a gente pode se basear ali e ele vem sendo mantido. É uma outra situação que vai sendo atualizada, mas o livro, como nós chamamos também, né, o livro de regulamento do ICMS, ele continua sendo o mesmo em essência. Então, resumindo a história, o ICMS ele vai acontecer quando? Quando ocorre a circulação de uma mercadoria ou de serviços. Essa é a regra geral. Havendo ali a incidência do que a gente chamou de fato gerador, existe então o dever de recolhimento desse tributo, em específico desse imposto. E aí, quando a empresa compra e vende uma mercadoria, ela está circulando aquela mercadoria. E haverão situações, né, em que é necessário fazer este cálculo para compreender que isso influencia no processo operacional da empresa. O ICMS ele é um dos impostos que permite a chamada compensação ou a ideia de crédito, no sentido de aproveitamento. Então, é permitido, na maioria dos casos, né, que uma empresa, ao pagar o ICMS na hora que ela compra uma mercadoria para revender, ela utiliza esse valor no que a gente chama de crédito, dizendo assim, olha, eu já paguei uma parte, agora eu vou pagar só a diferença na hora que eu vender. E é essa mecânica de cálculo que eu quero passar para vocês, simplificando, né, e não tratando aí de um segmento em específico, não tratando de um produto em específico, porque existem isenções, existem características e diferenciações para cada um deles. Então, a base de cálculo do ICMS é o próprio valor da operação. Né? Então, se eu vendo uma unidade a R$10, a base de cálculo é esse valor da operação, que vai vir lá destacado na nota fiscal, que são os R$10 da operação que está acontecendo. As alíquotas, elas variam conforme o tipo de operação. Né? Aí eu vou passar para vocês podem achar também na internet a tabela, principalmente para o caso de interestadual, né? Onde a gente tem alíquotas diferentes em estados de regiões diferentes. Uma operação realizada entre Mato Grosso e São Paulo é tratada de uma forma,
e uma operação realizada entre Mato Grosso e Amazonas pode ser tratada de outra forma. Isso depende de convênio, depende de outras características, mas tudo está na legislação, que é a grande base, como a gente viu lá, a ideia do direito tributário. Então, as operações elas podem ser intraestaduais, que é dentro do estado, né? Compra na cidade, vende na cidade. Ou vende no município vizinho, mas dentro do mesmo estado. E as operações entre estados ou interestaduais significam, então, comprar num outro estado, trazer para cá, revender aqui, ou vender daqui para um outro estado. São operações mais cotidianas e comuns, como a gente observa, né? Existem algumas outras variáveis desse raciocínio, mas aqui é o básico do básico. Então, só para a gente entender a mecânica, o valor da operação multiplicado pela alíquota significa, na hora da compra, o chamado ICMS a recuperar. Né? Então, eu vou ter que considerar o valor da operação, o ICMS e ainda o estoque do ponto de vista contábil para fazer esse registro adequadamente. E no momento da venda, eu vou ter que de novo calcular. Então, eu vou ter o valor da operação, a alíquota a ser aplicada e um ICMS a pagar, ou a recolher, como também é chamado. Então, na hora da compra, ICMS a recuperar. Por quê? Porque nós vamos aproveitar o imposto que a gente já pagou para abater no imposto que a gente deveria pagar. E aí vocês vão entender quando a gente fizer a continha. Então, ICMS a pagar menos o ICMS a recuperar é igual ao valor a ser pago do imposto. Ok? Então, baseia-se por essa lógica, e aqui eu estou citando o exemplo específico de alguém que compra e revende. É preciso tomar cuidado que existem muitas variáveis, como eu falei. Se produz é de um jeito, se compra para revender é de outro, se compra dentro do estado, se compra fora do estado, enfim, existem muitas características. Para a parte da folha de pagamento, eu trouxe aqui um resumo do resumo para a gente entender o seguinte raciocínio. A remuneração vai ser o conjunto que o empregado, né, o colaborador, vai receber. E aí eu cito o exemplo para vocês só para a gente simplificar e separar, né, que o salário ele é parte, é o ganho que ele recebe diretamente da empresa, mas podem haver auxílios e, por exemplo, se eu tenho o salário mais o auxílio, eu vou ter o conjunto chamado remuneração. E essa expressão é importante a gente entender porque é o que a lei vai utilizar, tá? Para a parte de folha de pagamento é necessário conhecer a CLT, né, que nada mais é do que a consolidação, ou seja, a junção das leis do trabalho, e os principais aspectos, então, que a gente precisa pensar. O salário, o conceito de hora extra, o próprio descanso semanal remunerado, os eventuais adicionais, né, que são categorizados por lei também, os chamados adiantamentos ou vales, né, auxílios, 13º, que é a gratificação natalina pela lei, férias e adicional de férias, também previsto em lei, e os impostos e tributos e contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. Então, vejam que a complexidade é muito grande, né? São muitos itens a serem levados em conta e cada uma das circunstâncias vai depender ali, vai levar a um nível de raciocínio em específico. Então, o cálculo e contabilização do salário, para a gente entender na visão da empresa, ele vai ser uma despesa. Não estou dizendo que o colaborador é uma despesa para a empresa, é do ponto de vista contábil, é como a gente registra isso para identificar o patrimônio da entidade. Então, ele consiste em uma despesa e, ao mesmo tempo, a chamada obrigação a pagar, um passivo, mais especificamente um passivo circulante ou passivo, obrigação com terceiros de curto prazo, beleza? E aí aqui a gente aplica o chamado princípio da competência, que vai ser a ideia de que o período de trabalho vai ser diferente do período de pagamento. Então, por isso que quando você pega lá o seu olerite, né, o resumo daquilo que você está recebendo da entidade, ele refere-se ao mês anterior. Então, você trabalha no mês de setembro, recebe em outubro. Essa é a lógica. E a contabilidade separa essas duas informações, separando o período de competência entre receitas e despesas do período de pagamento. Tá? Então, no período de pagamento, eu estou pagando o mês passado e, ao mesmo tempo, gerando uma nova despesa, uma nova obrigação a pagar para o futuro próximo ali, o circulante, né, ou mês seguinte, em outros termos. Como eu falei, não é só o INSS e FGTS que podem incidir, mas a gente vai trabalhar com esses dois que são os principais e os mais corriqueiros, né? E depois que você domina esses dois, fica mais fácil entender até o próprio imposto de renda, entre outras características. Então, sobre o INSS, para ser bem direto, quem paga é o colaborador e a alíquota ela é progressiva, né? Desde a última atualização que a gente teve em 2019 com a reforma tributária. Haveria antes ali uma alíquota fixa, mas agora ela passou a ser progressiva. A gente vai entender a mecânica de cálculo para ver o que significa isso. Então, basicamente, o governo, ao invés de cobrar de todos os colaboradores de todas as empresas, ele preferiu cobrar as empresas. Então, o que a empresa faz é o que a gente chama de retenção. Ela segura aquele dinheiro.
Ela entende que, ela não, o governo entende que parte do seu salário pertence à sua aposentadoria, que é o que a gente chama de INSS, popularmente falando, e, portanto, ele recolhe isso sem que você tenha muita opção. Como que ele faz isso? Obrigando a empresa a fazer essa retenção, a tirar isso do seu salário e passar isso para ele na forma de pagamento de guia, de GPS, que a gente conhece. Então, o INSS tem ainda a sua particularidade, que é o seguinte: a gente vai ter ele patronal, pertencente à pessoa jurídica, e também do empregado. Nós vamos estudar diretamente o do empregado, que eu acho que é o que mais interessa para a maioria. O FGTS é o Fundo de Garantia do Trabalhador pelo tempo de serviço, né? E quem paga é a empresa. Então vejam que já há uma diferença. O INSS quem paga é o colaborador e o FGTS quem paga é a empresa. No caso do INSS, quem recolhe para o governo é a empresa, ok? Então, a alíquota fixa do INSS, do FGTS, desculpa, é o 8% sobre o salário, né? Existe aí uma variável em relação ao jovem aprendiz, né, que a legislação especifica lá, mas a gente também não vai trabalhar com um caso tão detalhado assim. E a empresa ela é responsável por ser sua obrigação automaticamente a recolher para o governo. Recolher significa pagar, ok? Então, basicamente, a gente precisa observar a incidência desses impostos, principalmente esses três, né? INSS, FGTS e Imposto de Renda. Existem as outras características, mas eu acho que a gente pode começar por aqui. Observar, então, quem paga o quê, né? Para que seja entendida a diferença entre descontar do colaborador e recolher para o governo e pagar sem descontar. Realizar o cálculo, né, no caso do INSS, para diminuição do chamado salário a pagar, e fazer, então, o lançamento contábil propriamente dito, que é o débito e crédito. Pagamento em relação ao mês anterior, caso haja, né, caso exista, o que normalmente acontece. Cálculo e contabilização, então, primeiro do FGTS, que é mais fácil, mais direto, mais objetivo. A gente vai ter o salário base, essa aqui é a tabela para o ano de 2021, e a alíquota tem sido fixa já há um bom tempo, né? Significa que é 8% sempre, independente do valor. Então, quem ganha R$ 1.100, que é o salário mínimo, ou quem ganha 3.000, a empresa vai ficar obrigada a recolher 8% daquele montante. E o pagamento vai acontecer no dia 7, né, do mês seguinte. Caso esse dia 7 não caia num dia útil, é importante antecipar esse pagamento. Então, vamos a um exemplo mais prático. O empregado foi contratado por R$ 1.500 de salário. Vamos entender primeiro o FGTS. Eu vou pegar esse salário base e vou aplicar a alíquota fixa, 8%. Então, o resultado dessa equação, ele vai ser R$ 120. 1.500 vezes 8%, R$ 120. Então, é interessante eu entender, da perspectiva empresarial aqui, que eu vou pagar os 1.500, depois a gente vai ver o INSS, mas eu vou pagar mais 8% nesse raciocínio, porque 120 eu preciso pagar para o governo. Então, separei o salário do meu colaborador, pego 8%, essa remuneração, né, esse salário base, por isso que em cada olerite lá vai vir especificado o que compõe o salário base, o que compõe a base de cálculo para o FGTS, e, portanto, o montante a ser recolhido. E como que isso seria registrado? Né? É importante aí, eu coloquei em vermelho para destacar, não desconta do salário, ok? Então, a despesa com o FGTS, ela vai ser tratada como uma conta de resultado, uma despesa, né? E ao mesmo tempo gerando uma obrigação. Então, o débito sempre será despesa com FGTS, né, no valor apurado, e o crédito sempre será FGTS a pagar, que é uma obrigação passivo circulante. Por quê? Porque ele vence no mês seguinte, beleza? Então vamos ao INSS com a sua alíquota progressiva. A gente tem de um lado o salário base, que vai ser a nossa referência de cálculo, e em seguida as alíquotas que eu preciso aplicar. Tá? Ele não é feito um cálculo direto. Antigamente era, isso é importante explicar, né? Até 2019, 2020, em algum período ali, isso ainda era possível. Agora a gente trabalha com alíquota fixa. Esses montantes eles vão subindo, né? Então, até R$ 1.100, quem ganha um salário mínimo, a gente sabe que não pode receber menos que um salário mínimo, salvo algumas exceções, mas normalmente quem trabalha 8 horas por dia, registrado, certinho, bonitinho, vai receber no mínimo um salário mínimo. Alíquota progressiva, portanto, 7,5%. Se ganhar de 1.100 e 1 centavo até 203,48, sobe para 9%, e assim sucessivamente até o chamado teto, que são os R$ 6.000 ali que a gente está vendo. Então, assim, o conceito, né, de teto é basicamente para dizer, olha, esse é o limite, esse é o máximo que pode ser recolhido, e será também o limite de pagamento da aposentadoria. Então, se alguém está aposentado com o teto, é o que ele recebe hoje. Tá? Esse é o sistema de previdência brasileiro.
A data de pagamento dia 20 do mês seguinte. Então, aí o cálculo e contabilização, só para a gente acelerar o raciocínio, vai ser mais ou menos assim. Eu vou primeiro observar a chamada faixa, né? Qual é o salário base. Então, R$ 1.500. Aí eu vou lá na minha tabela, olha só, ele está entre 1.101, né, a segunda faixa, e 2.203,48, que é os 9%. Aí já tem uma mecânica de cálculo para ser feita. Então, primeiro eu vou calcular o desconto da primeira faixa, seria até R$ 1.100, e depois eu vou calcular o desconto da segunda faixa, entendendo que a primeira parte já foi calculada. Então, vamos ver lá etapa por etapa. Eu tenho aqui desconto da primeira faixa, que seria os 1.100, vezes os 7%. Então, 82,50. Esse é o primeiro cálculo. Desconto da segunda faixa, eu vou pegar o valor do salário, que são os 1.500, menos o valor da faixa descontada, para ver o que sobrou, o que não foi tributado ainda, digamos assim. Que seriam esses R$ 400 de diferença. Estão entendendo? Então, a partir desta mecânica, eu entendo ou compreendo o valor restante. Esse valor restante é o que eu aplico da alíquota, que seria a segunda faixa, 9%. Então, R$ 36. Qual é o INSS que a empresa vai ter que recolher, né, descontar do colaborador e recolher para o governo? 82,50 mais os 36 proporcionalmente. Daria 118,50. Como que eu contabilizo isso aí? Eu preciso pensar primeiro na etapa do lançamento, que seria o registro dessa informação, e depois na etapa do pagamento, ok? Então, no lançamento, eu faço lá o cálculo do salário a pagar para separar salário e INSS. Então, salário a pagar é o quê? É o combinado menos o INSS, que é obrigatório o recolhimento. Então, a partir do momento que eu entendi esse raciocínio, eu percebo que o salário líquido do meu colaborador é R$ 1.381,50. E na perspectiva da empresa, qual é a despesa que ela vai ter? Ela está pagando os 1.500, de uma forma geral, né? Ela vai desembolsar esses 1.500, mas é como se ali naquele momento da entrega ela falasse, opa, essa parte é do governo. Então, ela desembolsou os 1.500, mas uma parte foi para o colaborador e uma parte para o governo. Então, a despesa como um todo é 1.500. E esse desconto é efetivado a partir dessa separação. Então, eu tenho um débito, despesa com salário, e um crédito, salário a pagar, que é quanto eu vou pagar para ele, e depois um crédito também, uma obrigação, gerando ali o INSS a pagar, né? Ou a recolher, como alguns utilizam. Então, a soma dos dois créditos tem que dar o total do meu débito, que é a minha despesa nesse momento. O lançamento no pagamento, que vai ser o mês seguinte, né? Virou ali o mês até o quinto dia útil, eu vou pagar o salário e depois pagar o INSS de forma separada, tá? Então, o INSS é recolhido para o governo e o salário para o colaborador. Então, o exemplo do banco é para dizer, olha, o crédito, a origem, de onde está saindo esse dinheiro, da minha conta bancária, para onde que ele está indo? Para pagar a obrigação que eu tenho de quitar o salário do meu colaborador, recolher o imposto para o governo. Enfim, e aí, quando a gente for praticando, a gente vai ver, né, esse raciocínio de uma forma mais dinâmica. E eu vou deixar ele para a próxima aula para começar com vocês, para ir fazendo todas essas explicações utilizando o nosso exemplo, né? Então, o empregado foi contratado por 3.100. Tá? Aqui eu não coloquei imposto de renda, mas já incidiria, né, a retenção, o recolhimento ali retido na fonte. Mas vamos para o INSS primeiro, que a gente vai entender isso com mais facilidade. Eu vou lá, 3.100 foi o combinado, beleza. Aí eu volto para minha tabelinha e olho lá. Em que faixa que ele se encontra? Olha só. O 3 vai estar antes da última faixa. Como é 3.100, é até 3.305, então vai incidir 12%. E aí eu vou replicar aquele raciocínio que a gente fez. Primeiro vou calcular o desconto da primeira faixa. Até 1.100 vezes 7,5 dá R$ 82. Desconto da segunda faixa. Montante da segunda faixa, que é o limite, né? Neste caso aqui, até 2.203, menos o que já foi descontado. Diferença, 1.103,48 vezes a alíquota da segunda faixa, 99,31. Desconto da terceira faixa, que é onde ele está, 3.100 menos o que já foi descontado. Então, aqui eu descontei 1.100, aqui eu descontei mais 1.100, contei não, desculpa, já fui contabilizando, né, calculando, 1.103. Então, se eu somar esses dois, eu vou ver que vai dar 2.203 que já foram tributados. Qual é a diferença restante? 896,52. Vezes a alíquota de 12%, que é o da terceira faixa, eu vou chegar aos 107.
INSS a recolher é a soma de tudo isso. Desconto da primeira faixa, da segunda faixa, terceira faixa, total. Recolhe tudo de uma vez. Numa única guia, inclusive, isso pode ser feito, né? Observados aí os devidos procedimentos, considerando a folha como um todo, né? Você vai fazer isso colaborador por colaborador, porque cada um ganha um salário e aí efetivamente fazer o cálculo e registrar essa informação. Então, na perspectiva, de novo, né, esses 3.100 eu separo o salário menos o INSS e salário líquido. Esse é o raciocínio. Então, despesa com salário, 3.100. Salário a pagar, 2.800. INSS a pagar, 289, a diferença entre os dois. Beleza? Lançamento continua igual, paga ali o salário e depois paga, saindo sempre do banco, né? O crédito, a origem é sempre o banco, porque a gente está extraindo o dinheiro dali, ok? Então, aqui eu deixei um resumo para vocês entenderem, né, o raciocínio e perceberem até, eu costumo recomendar, assim, pega o seu salário se você está registrado, né, e tem o recolhimento convencional, digamos assim, não tem nenhuma característica diferente, observe essa alíquota e observa como é que está sendo feito o recolhimento, que talvez com o seu salário e aquilo que é depositado efetivamente na sua conta ou pago em dinheiro, vai ficar mais fácil para você fazer esse raciocínio. Então, a gente tem o salário base aqui na esquerda, né, são as faixas, a própria alíquota, que é replicado, né, a mesma tabela de antes, e o cálculo que a gente fez. Então, na primeira faixa, eu faço só um cálculo, 82,50. Progressivo aqui é quando a gente vai somando, tá? Então, na segunda faixa, eu tenho que fazer essa diminuição do que já foi tributado e multiplicar o restante por 9%. Vai me totalizar o 99. Somando 99 com o 82 que já foi, dá 181. Então, quem está nessa faixa, muito provavelmente vai ter em média, né, pode variar aí os resultados, né, considerando esse desconto progressivo, ele vai ser automatizado ali no mínimo esses R$ 181, ok? 314 e vai subindo até os 751, que é a soma para, no caso do teto, né, a última faixa. Então, o desconto ele é progressivo, ou a alíquota é progressiva por isso, porque ele vai descontando de acordo com a faixa de ganho. Essa metodologia é muito semelhante à do imposto de renda. Né? E antes o INSS era muito mais parecido com o FGTS. Então, se você ganhava até R$ 2.000, era X, 11%, por exemplo. Se você ganhava até R$ 5.000, era 14%. Tá? Então, só multiplicava direto, resolvido, pronto. Agora, como é progressivo, a ideia do progressivo, só para deixar claro, é que, em teoria, quem ganha mais contribui mais. Quem ganha menos contribui menos, ou paga menos, da forma como vocês preferirem. Beleza? Então, assim, o raciocínio do INSS e do FGTS tem que ficar um pouquinho claro nesse início, porque quando a gente for praticar, olha só, aqui no nosso exercício a gente vai trabalhar numa sequência de meses para ver a exemplificação aplicada, né? Então, a gente vai ter que registrar a folha no mês, por exemplo, aqui no mês de abril, e depois, no mês de maio, nós vamos efetuar o pagamento, quando acontecer o devido prazo. E aí o exercício vai ser resolvido da mesma fórmula, né? A gente vai fazer o livro diário, a partir do livro diário, com todas as operações, a gente monta o livro razão, depois monta o balanço, e etc. E aqui, inclusive, eu deixei o raciocínio para a gente poder identificar e aplicar aí no caso de acordo com o salário que vai ser recolhido, para fazer os cálculos e perceber se está tudo correto, beleza? Então, vejo vocês aí até a nossa próxima aula, né, para a gente poder conseguir concluir esse raciocínio, para que vocês possam efetivamente começar a praticar, né, e treinar bastante essa metodologia para perceber como isso te afeta como colaborador e também para quando você tiver ali a sua organização, o seu empreendimento, tomar conta dessas informações e saber falar essa linguagem contábil com tranquilidade. Tá bom? Obrigadão, então, bons estudos e até a próxima.